Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que Tu já falaste ao meu coração. Pedimos que Teu Espírito Santo fale ao coração da Tua igreja nessa noite, abrindo entendimento, iluminando a mente e corações. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Ora, exposto como espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que, desse modo, foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Palavra do Senhor, meus irmãos, para mim e para a sua vida. Certa ocasião, uma pessoa falou para mim: pastor, o senhor tem costume de falar a palavra do Senhor para mim e para a sua vida? Mas é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Todo o texto que nós lemos é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. E essa palavra tem que arder no nosso coração. Ela tem que estar ardendo, ela tem que estar fervendo em nossos corações dia após dia. Porque se não for o alimento da nossa palavra, da palavra de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Você deixa de tomar café da manhã? Até às vezes deixa, né, Suelen? Né? Não? Você não, né? Mas eu, por exemplo, hoje vim para a igreja e não tomei café da manhã, porque da correria, dali e tal, a Selma não está bem, e aí eu, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer café coisa nenhuma, vou para a igreja. E vim em jejum, né? Mas é de boa. Mas se eu ficar 3, 4 horas sem me alimentar, eu tenho hipoglicemia e não fico bem, né? Mas a gente não fica sem almoçar. Mas aí na hora do almoço, ela fez aquela comida gostosa, aí você já viu, come um pouquinho, né, Sueli? A Sueli brinca comigo, né? Sueli e o Carlos falam que eu como um pouquinho, né? E aí a gente come, né? Depois um lanche, um bolo de milho gostoso que o pastor faz, né? Outro dia eu falei, domingo passado eu falei assim: quem for lá em casa leva um bolo. Eu falei, mas eu falei de brincando, tá, irmãos? Quem for lá em casa não precisa levar bolo nenhum, não. Eu falei aquilo brincando, mas eu falei sério. Aí o pessoal acha que eu estou falando sério, né? Mas não. Quem for lá em casa visitar não precisa levar bolo nenhum, não, tá? É uma brincadeira que o pastor fez. Até porque o pastor gosta de fazer bolo de milho com recheio de goiabada. Então, quem já provou, já sabe que é bom, né? Então, o dia que você for lá em casa, tem sempre aquele bolo de milho. Outro dia a Nanda esteve lá, né, Nanda? Estava torcendo para ter o bolo de milho. A Carmelita também estava torcendo para ter o bolo de milho. Mas vamos voltar aqui para o sermão, né? Eu queria dizer para você que, na década de 90, foi feita uma pesquisa em que, a cada minuto, os países do mundo pagam US$ 1.800.000 para o armamento nuclear. A cada hora, morriam 1.500 crianças por causa da fome ou por causa de doenças provocadas pela fome. Com exceção do tempo da Segunda Guerra Mundial, nos anos 80, a cada semana mais pessoas foram presas, torturadas e assassinadas, ou tiveram que fugir, ou foram oprimidas
de alguma outra maneira por governos repressivos do que qualquer época da história. A cada mês eram acrescentados pelo sistema econômico mundial mais de 7 bilhões e meio de dólares de dívida a 1 trilhão e meio de dólares de dívidas já existentes. Essa dívida já é hoje uma carga insuportável para pessoas do terceiro mundo como nós, Brasil. Em função dessas afirmativas, podemos observar que pouca coisa mudou no tempo dos hebreus para os anos 90. As pessoas sendo torturadas, perseguidas, assassinadas e oprimidas por alguns governos. E o que dizer de hoje, 2020? Com certeza, esta estatística pode muito ter aumentado, pois temos visto que, com frequência, países como o Irã, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, China, estão fazendo teste de armas nucleares, sendo uma ameaça para o mundo. Ou seja, o mundo investindo bilhões de dólares em armamento, oprimindo as pessoas, as mantendo debaixo de uma ditadura armada, se colocando como os donos do mundo. O que dizer do justo em meio a todas essas provações? Se não tivermos fé em Deus, se não nos mantivermos firmes com nossas convicções em nosso Salvador, podemos retroceder, e retrocedendo deixamos de crer na promessa de Deus. É bom ressaltar, irmãos, que qualquer governo que seja, nós não devemos depositar a nossa esperança em nenhum governo. A nossa esperança tem que ser depositada em Deus. Somente em Deus. Não existe governo bom. Existe Deus bom e misericordioso. A palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, aqui não está se fazendo apologia a nenhum tipo de governo. Está se constatando épocas de governos que foram repressivos. O que acabamos de ler é a pergunta que eu faço: o que é fé? Se pudéssemos defini-la em um verso, poderíamos citar o quê? Hebreus 11, 1. Não é, seminarista? A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o autor desta carta define muito bem o que é fé. Algo que esperamos com uma convicção que não vemos. Isto é fé. Andarmos sobre aquilo que não vemos é ter esta fé. Não é algo que podemos conquistar. Não é algo que depende de nós. É um dom dado por Deus através da sua graça. E essa graça é uma graça imerecida, irresistível. Uma graça que nós não merecemos. Nós fomos alcançados pela graça irresistível. Não é meritório. Não é uma meritocracia. Eu não fiz por onde obter a minha salvação. Eu não fiz por onde ganhar a minha salvação. Eu não fiz por onde aceitar Jesus. Jesus é que me aceitou. Certa ocasião, esses dias aí estava eu e o Tiago numa reunião, né? Falaram assim: fulano apostatou da fé. Se nós formos olhar essa questão, não existe apostatar da fé. A pessoa nunca foi da fé. Nunca foi salva, porque ninguém apostata da fé. O eleito não aposta da fé, não apostata da fé. Fulano apostatou da fé. Não, não existe isso. E a gente às vezes se equivoca com alguns jargões que a gente tem, porque é fulano apostata da fé. Não, fulano nunca foi eleito. Porque quem apostata da fé não tem sua fé baseada em Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada. Irmãos, confirmando esta palavra, passamos a perceber dois polos nesta perícope, pois o autor retrata o passado no verso 32, quando lembra os seus companheiros dos dias anteriores, nos quais passaram grande luta, sofrimento, opróbrio, tribulação, encarceramento e espólio. Como diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimento,
ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência que possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. O que significa isso? Passaram por todas essas coisas mantendo a sua fé. Isto porque já haviam recebido o Espírito Santo, pois, como diz o autor, eles eram iluminados, no verso 32. Sendo esta graça a diferença para que eles suportassem tamanha provação. Você já se sentiu perseguido? Você já se sentiu injustiçado? Eu tenho aprendido muito com a Selma, né? Tenho aprendido muito com a Selma, e Deus tem me tratado muito nesse sentido. Já falei aqui da água benta, né? Que a pessoa foi a mulher foi no padre e tal, e o padre falou, tá água benta, né? E aí deu 1 litro de água benta para ela, que o marido dela chegava em casa brigando, e brigando com ela discutia com o marido e tal. E aí, a água da água benta acabou. E ela voltou no padre e falou, padre, eu preciso de mais água benta, porque a água surtiu um efeito, meu marido parou de brigar comigo, meu marido parou de chegar em casa, arrumar problema, e eu queria que o senhor me desse água benta. Porque o padre falou para ela pegar a água benta, botar na boca e ficar com a água na boca, quando o marido dela chegasse. E aí ele falou assim, não, minha irmã, não é água benta não, é água da bica mesmo. Qual era o processo? É que ela não falasse na hora que o marido chegasse brigando. E muitas das vezes nós precisamos ficar quietos. Quando alguém vem querer nos acusar de alguma coisa, a melhor resposta é o silêncio. E às vezes a gente não quer levar desaforo para casa, né? E a Selma que fala, finge demência e sai e passa fora, né? Então, ela fala uma coisa assim. E eu tenho aprendido isso, e Deus tem me dado graça, sobre graça, com a convivência com a Selma, minha esposa, que Deus tem me abençoado muito, é o grande amor da minha vida. E é isso que nós precisamos manter firmes, através do Espírito Santo, fazer a diferença. Fazer a diferença. O autor desta carta nos aponta também para o futuro, e em função do mencionado acima, com estas experiências, em função destas experiências, qual seria a recompensa por elas? Seria a consumação da promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E qual é a promessa? A promessa é receber aqui na terra alguma coisa de bom? A promessa é o quê? Oi? Celestial. É o galardão. Outro dia uma pessoa perguntou, pastor, o que é galardão? Galardão são as coisas que você faz aqui, exercitando a sua fé no Senhor Jesus. Dependendo do que você fizer, você vai ter mais ou menos galardão, mas isso não quer dizer que no céu você vai ser menos ou mais inferior do que o outro, simplesmente é galardão. Tem uma música que me incomoda muito, né? Que eu ouço muito, que diz assim, não morrerei antes que as promessas do Senhor se cumprir na minha vida. Que promessa é essa? A promessa que nós temos é a vida eterna. Eu não tenho nada, eu tenho uma música que fala, restitui, eu quero de volta o caminho. O que é que eu tenho? Eu não tenho nada para Deus restituir na minha vida. O que é que eu tenho? O que Deus me deu, Ele me deu para administrar. Eu não tenho nada, né?
Tem um ditado que diz: a gente vem no mundo envolvido em 3 papéis: certidão de nascimento, casamento e óbito. A gente vem nu e nu volta. Do pó viemos, ao pó voltaremos, não levamos nada. Então, por que eu tenho que restituir alguma coisa? As conquistas que eu tenho aqui na Terra, porque foi o quê? Eu estudei, trabalhei, batalhei e mereci, através do meu estudo, do meu esforço, conseguir as coisas que eu conquistei. Amém por isso, irmão. Deus te abençoe cada vez mais. Que você continue estudando, trabalhando, crescendo, mas saiba que tudo que Deus te der é para você administrar, não é seu, é do Senhor. É o recebimento do galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, a convocação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, um patrimônio superior e durável. Ou seja, todas as provações têm como benefício a esperança que nos aponta para um futuro abençoado no porvir, com o Senhor Jesus. Mesmo passando pelas dificuldades do passado, teremos um futuro certo com Cristo, desfrutando das promessas com Deus e não de Deus. Segundo Calvino, viver pela fé é que a paciência nasce da fé, o que é plenamente correto. Jamais seremos aptos no fragor da batalha, a menos que a fé nos sustente. E é pela fé que subimos mais alto, é pela fé que sobrepujamos todos os obstáculos da presente vida, todas as suas dores e miséria. É pela fé que descobrimos um lugar quieto em meio a tormentas e tumulto. O propósito do autor consiste em que aqueles que são reconhecidos como justos diante de Deus não podem viver de outra forma senão pela fé. O homem que tem esta fé é recompensado com o seu galardão, recebendo a promessa de Deus, pois o nosso prêmio, o nosso galardão, a nossa recompensa está no Senhor Jesus. Um dia gozaremos com Ele na eternidade. Nós não pregamos aqui teologia da prosperidade, que você vai ficar rico, que você vai ter um carro importado, que você vai ter uma casa da praia, você vai ter uma mansão na serra. Nós pregamos aqui a palavra de Deus, a salvação em Jesus Cristo, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e eu quero estar nessa igreja, eu quero ser a igreja invisível do Senhor, eu quero estar no meio dessa igreja, eu quero subir com o Senhor. Se Ele me chamar essa noite, eu tenho certeza que eu vou para o céu, vou para os braços dEle. E você? E você que nos assiste em casa, você tem essa certeza? A palavra galardão no grego quer dizer, é um pouco complicado, tá, irmãos? Vou ler bem devagar. Miskapodosian. A palavra galardão no grego significa miskapodosian, compensação, retribuição, remuneração, que também pode ter como definição recompensa por tudo aquilo que nos mantivemos através da nossa fé em Jesus Cristo. O que não é o caso deste galardão que o autor descreve, pois o castigo eles receberam no passado, mas por serem iluminados, eles passaram a ter a promessa do galardão como retribuição, uma promessa pela fé em Cristo Jesus. Portanto, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema: o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. E nós, irmãos, precisamos viver por fé, independente das circunstâncias. Muito tem me preocupado a vida de alguns irmãos da igreja que têm nos chegado notícia de que estão enfermos. Só que nós não podemos nos abalar diante das dificuldades que nos são apresentadas. Nós não podemos nos abalar. Nós precisamos andar por fé. Porque quando nós andamos por fé, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Essa rocha é chamada Jesus, e nada nos abala.
A gente pode perder um ente querido, pode ter alguém problema enfermo na família, mas quando nós nos mantemos firmes sobre a rocha, nada nos abala. Eu tenho um amigo meu, já falei aqui, o Kleber, fomos criados juntos na igreja de Inhaúma, na época da UPA, e o Kleber perdeu o pai dele semana passada, o seu Nício. Aí eu liguei para o Kleber hoje para dar uma palavra para ele, ele falou, já passou uma semana, já estou bem, tenho certeza que meu pai está no céu. Olha, irmãos, uma semana que o pai dele faleceu. Descansou, Anderson, está no céu, está no Senhor Jesus. A gente fica abalado, triste, contristado, sim, claro, normal, uma perda de familiar, quem não fica? Mas a gente sabe que ele descansou, que ele está no gozo eterno com o Senhor Jesus. Isso é que nos conforta. É essa fé que nos conforta. E, em primeiro lugar, o meu justo viverá pela fé, mesmo na adversidade. O que dizer dos cristãos daquela época? Eram tempos difíceis de perseguição e sofrimento, permaneciam claramente fixados na memória do ser humano. O autor, diante de sua exortação, lembra aos cristãos daquele dia em que inicialmente professaram sua fé, recebendo o sacramento do batismo e o Espírito Santo, se tornando cristãos e assim enfrentando as primeiras adversidades. Irmão, você sabe o que é você ser um cristão? Você dizer que é um cristão e você ser jogado aos leões? Você já parou para pensar nisso? Numa arena cheia de gente, e aí você ser jogado aos leões, vai para o meio da arena, leões famintos saem e matam os cristãos. Nos círculos judaicos, o sinal do batismo cristão indica o ponto de separação, e os judeus convertidos ao cristianismo são excomungados e sujeitos a abusos e insultos, sendo até perseguidos. Era o que acontecia àqueles que confessavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os cristãos hebreus tinham experimentado em primeira mão o sofrimento pela fé em Jesus e não haviam esquecido esta grande luta, pois com alegria eles entregavam suas propriedades quando seus bens foram confiscados, pois entendiam que suas posses eternas estavam guardadas para eles no céu, e nisso se regozijavam. Nós podemos observar lá em Atos 2, quando eles repartiam as suas propriedades. O autor aos Hebreus parece desenvolver uma sequência de eventos que haviam ocorrido na vida daqueles leitores dos Hebreus. Primeiro, eles haviam passado por um sofrimento quando foram iluminados, depois foram expostos em insulto ao público e perseguição, apoiando a outros crentes que sofriam abusos semelhantes e, por último, perderam as suas propriedades, talvez numa época de instabilidade política ou religiosa. Mas eu quero te dar uma palavra: sofrer por Cristo é se expor com suas convicções diante do escárnio da sociedade. E esses cristãos sabiam o que significava ser objeto de escárnio público e de perseguição. E aí eu estava vendo ontem o Felipe pregar lá, já falei hoje de manhã, né? O que você prefere? Você sofrer escárnio na faculdade, que você é aluno, na escola, no trabalho, ou escárnio no dia da vinda do Senhor? Você prefere ser envergonhado aonde? Nós precisamos nos posicionar, irmãos. As pessoas precisam olhar na gente e chamar a gente no canto e falar assim: fulano, ora por mim, porque eu estou passando por um problema sério. As pessoas precisam olhar para você e ter confiança, saber que você vai interceder pelo seu problema. Eu já falei aqui, tem uma jovem aqui que outro dia discutiu na sala da faculdade dela sobre o criacionismo. Eu gosto dessa jovem porque ela é pão, queijo. Ela fala mesmo. E nós precisamos ter jovens assim, sem medo, sem ter do que envergonhar. Que a palavra arda no coração.
que se posicione. É melhor ser perseguido aqui, irmãos, e ter o galardão no céu. Contudo, se colocavam lado a lado com os que sofriam as mesmas hostilidades, demonstrando amor aos companheiros da igreja que enfrentavam maus tratos, perseguição e escassez. Precisamos lembrar das dificuldades do passado para não esquecermos o que podemos fazer no presente. Irmãos, precisamos ter isso em mente. O que os cristãos do passado passaram, as perseguições que eles passaram, para que nosso presente seja um presente atuante e que o futuro seja um futuro desafiador. Seja um futuro desafiador. Nós temos observado hoje que a Igreja de Cristo, e eu estou preparando um sermão para isso, a Igreja de Cristo, ela está morrendo não por causa do islamismo, não por causa de outras religiões, ela está morrendo por causa dela mesma. São os cristãos que estão entrando na política, os cristãos corruptos que estão entrando na política. São os prêmios gospel, chamado Promessa. São os shows gospel. São os espetáculos. E a palavra está sendo esquecida. O púlpito não está pregando contra o pecado no meio da igreja. O púlpito não está pregando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E as pessoas estão mais interessadas no seu bolso. Estão mais interessadas no seu bem-estar. Com eventos milionários para atrair a multidão. O que me traz o compromisso com Deus é a palavra. É o discernimento da palavra. É o compromisso com a palavra. É saber que eu vou na igreja domingo, eu vou ter uma palavra de conforto, uma palavra de desafio para começar a semana e saber, quando eu chegar na quarta-feira, na quinta-feira, eu vou lembrar, meu pastor pregou, meu justo viverá pela fé. A adversidade que você encontrar, você vai lembrar, meu pastor pregou, meu justo viverá pela fé, eu tenho fé, isso não vai passar, Deus está no controle, seja o que acontecer, Deus está no controle da minha vida. É isso que precisamos ter, essa chama ardente em nosso coração, precisamos ter, que independente de qualquer circunstância, o meu justo viverá pela fé. Independente das adversidades que você tem passado, independente dos problemas familiares que você tem passado, independente das oposições que você tem passado, independente dos clientes que não têm chegado ao teu escritório, ao teu consultório, o meu justo viverá pela fé. E aqui, diferentemente de alguns pastores, eu não vou determinar que essa semana vai ser uma semana de bênção. Eu vou dizer para você, meu irmão, creia, tenha fé em Jesus Cristo, porque só Ele é capaz de dar o refrigério para a sua alma, para a sua vida. Nós aqui não prometemos nada, sabe por quê? Você já tem a salvação em Jesus Cristo, irmão. Você já tem a salvação em Jesus Cristo. Quando nós falamos aqui nos dízimos das ofertas, nós não desafiamos ninguém a dar o seu tudo, nós não desafiamos ninguém a fazer carnê, a fazer campanha. Nós só dizemos que é um compromisso do membro da igreja e manter a igreja fielmente com os dízimos e as ofertas. Só isso. Não prometemos nada, sabe por quê? Porque a salvação em Jesus Cristo você já tem, você já é um eleito do Senhor. Que é privilégio maior do que esse? Servir ao Senhor com alegria. Em segundo lugar, irmãos, o meu justo viverá pela fé, porque persevera. A congregação do Senhor Jesus, quem pode afirmar que tem a verdadeira fé?
Existem pessoas que recebem a palavra, mas depois desistem. Não entendem que para viver pela fé é preciso perseverar. Irmãos, deixa eu contar um negocinho para vocês aqui. Eu tenho 51 anos de idade. Se eu for parar para contar a minha vida aqui, os irmãos vão dizer, mas pastor, o senhor realmente é um vencedor. Porque eu já poderia ter desistido há muito tempo, irmãos. Sou um guerreiro. Porque a gente precisa perseverar. Vocês pensam que muitas das vezes na minha vida não deu vontade de chutar o balde e falar, sabe de uma coisa? Eu vou chutar esse balde. Mas o Espírito Santo, ele fala conosco. E aí a gente volta. E como a gente tem o primeiro amor, a gente não chuta o balde. A gente persevera. Porque vale a pena. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados por perseverar no Senhor. Ainda assim, já vimos pessoas ficarem felizes quando entraram para a igreja dizendo-se saber o que é perseverar. São pessoas bastante animadas, algumas delas até mostram vontade de realizar projetos na igreja, mas o que acontece com algumas dessas pessoas? Vem a adversidade e na hora do teste, na hora de mostrar como perseverar, recuam. Alguém as aborrece, sofre com as circunstâncias, surgindo assim as dificuldades da vida. Aí saem dando desculpa. Porque o pastor da igreja não me deu atenção, que o presbítero não fala comigo, o pastor não vem me visitar. A culpa sempre é de alguém, nunca é dela mesma. Irmãos, nós precisamos nos conscientizar da nossa responsabilidade como membro de igreja, como servos de Deus, como ovelha de Cristo. Eu não posso transferir as minhas dificuldades, as minhas derrotas para o outro. Quantas vezes na vida eu já errei? Quantas vezes na vida eu já tropecei? Tem um corinho antigo que gente que diz, né? Não sei se os irmãos conhecem. Dê um sorriso só, sorriso certo, um sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Aí tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depois que se levanta e começa a cantar. Conhece, Sueli? Não é do seu tempo, né? É do tempo de papai, Sueli. Só eu e a Eliane e a Lília conhecem. Né? Mas alguém conhece esse corinho? Não, né? O Tiago também disse que não, né? É do tempo de papai, Sueli. Tiago. Mas a gente assim, a nossa vida é assim, a gente tropeça e cai. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O importante é eu não deixar de perseverar. Não deixar me abalar. Olhar para o alvo. Eu não tenho que chegar na igreja e olhar para o pastor. Se o pastor está de terno, está sem gravata, está de colarinho clerical. Eu gosto do colarinho clerical, mas eu agora só resolvi usar só no dia da ceia, né? Então, para o pessoal não achar que eu sou padre, né? Não sou padre, não. Eu já falei que o colarinho clerical foi inventado por um pastor presbiteriano escocês, né? Então eu gosto de usar só no dia da ceia. Agora resolvi ser mais esporte, mas assim, usual, mais casual, e ficar mais à vontade. Então, mas a vida da gente é assim, a gente vai mudando, mas vai sempre perseverando, sempre buscando melhorar, o melhoramento como alma, como pessoa, sendo resiliente. Você sabia que o bambu, para crescer, primeiro ele cresce para baixo? Sabia disso? Ele cresce 7 metros para baixo. Aí depois durante 7 anos ele cresce 7 metros para baixo. Aí depois que ele cresce para baixo, ele começa a subir. Sabe por quê? Porque ele enverga, mas não quebra. Já imaginaram isso?
enverga, mas você já viu algum bambu quebrar alguma vez? A não ser que ele seja cerrado, mas você já viu algum bambu quebrar e cair? Nunca, porque ele está fincado na terra 7 metros para baixo, só depois que ele sobe. E assim é o crente. Nós temos que estar fincado na rocha, Jesus da palavra, buscando perseverar, buscando saber que Jesus está no controle. E aí eu quero contar uma historinha, uma tragédia que aconteceu. Quem conhece a tragédia da família Sparfor? Já ouviram falar? Não olha no celular não, hein? Família Sparfor. Era a senhora Sparfor, numa viagem pelo navio Ville Ivory, com destino à Inglaterra. Em um exato momento, o seu navio, ao se aproximar da costa inglesa, choca-se com outro navio, naufragando em alto mar. E diante dessa tragédia, a senhora Sparfor perde seus 4 filhos, causando uma enorme perda ao casal Sparfor. Porém, a senhora Sparfor, ao chegar ao porto da Inglaterra, escreve um bilhete ao seu esposo, o senhor Horácio Sparfor, contando o acontecido, dizendo que foi salva só. Portanto, o senhor Sparfor, olha que tremendo, irmãos. Eu fico até emocionado quando eu leio isso. Portanto, o senhor Sparfor, ao receber esse bilhete, resigna-se diante daquela adversidade e com a paz que só o Espírito Santo pode dar, é inspirado a escrever a letra do hino conhecido mundialmente no meio evangélico, que tem como título em nosso hinário Novo Cântico, Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Que lindo, irmãos. Você perdeu 4 filhos e fazer um hino com essa letra e com essa melodia. É só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Em outras igrejas, em outras denominações, o título é diferente. Da nossa igreja, o Novo Cântico é Aflição e Paz. Assim como este casal perseverou diante da adversidade, podemos também perseverar, podemos também superar os obstáculos a serem vencidos. Precisamos crer e observar, crer na promessa de Deus e observar os mandamentos dele. Como está escrito em Hebreus 10, 36, com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, o meu justo viverá pela fé, porque crê na promessa de Deus. Assim como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus a fé. O Senhor nos garantiu a eterna salvação pela sua graça, sendo esta uma aliança de Deus para com o seu povo. Esta aliança jamais será quebrada. E fica claro que o nosso dever é crer na promessa de Deus, na eternidade com Jesus Cristo. Saber que um dia iremos morar com Ele na glória. Crer nas promessas de Deus é ser iguais às pessoas que recebem a palavra de Deus, mas que depois de algum tempo se tornam incrédulas, retrocedendo. A verdadeira fé não é daqueles que entraram na igreja em busca de vantagens e lucro, para depois abandonar os irmãos. O meu justo viverá pela fé, porque crê na firme promessa de Deus e comprometendo a fazer a vontade do Senhor até a morte, até o dia que Ele te chamar à presença dEle.
Se Cristo te chamar à presença dele hoje, como você se apresentará? De que forma você está para se apresentar diante de Deus? Outro dia, estava discutindo a respeito da Santa Ceia. Nenhum de nós, irmãos, temos condições de participar da ceia do Senhor. Nenhum de nós temos condições de comermos os elementos da ceia do Senhor, ou de bebermos os elementos da ceia do Senhor. Nenhum de nós temos condições de servir a ceia do Senhor. Nem o pastor tem condições de ministrar a ceia do Senhor. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor infinito dele, ele nos concede o privilégio de ministrar, de distribuir e de participar. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não é pelo fato de você participar da ceia do Senhor que você não está pecando. Não é pelo fato de você servir a ceia do Senhor que você é acima de qualquer suspeita. Não é pelo fato de você ministrar a ceia do Senhor que você está acima de qualquer suspeita. Todos nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Quando nós fazemos algo de errado, nós pedimos perdão a Deus. E Ele nos perdoa, mas precisamos deixar, precisamos abandonar. Fica claro aqui também que o exemplo de Jesus Cristo inclui sofrimento. É uma das marcas que o cristão maduro precisa ter diante de Deus. Nós temos que ter a maturidade do sofrimento. Nós precisamos ter a maturidade de que passamos por aqui, não de passagem, não de oba-oba. Aí eu vim para cá, eu vim para a igreja, eu vou... Não, você vem para cá, você precisa ser um crente maduro. Um crente infantil. Ontem o Felipe estava falando, né, que uma criança toma leite até 1 ano, né? Aí na mesma hora a Célia falou, não, a criança toma leite até 6 meses. Depois de 6 meses, aí começa a comer papinha, né? Então, o crente novo convertido, ele precisa tomar leitinho, leite. Aí depois, passa uma papinha, um mamão com maçã, aí passa a fazer lá um feijãozinho amassado, né, Eliane? Estou falando certo, né? A minha filha já tem 25 anos, eu não sei mais como é que faz. Mas, aí vai, né? Eu lembro que uma vez o meu pai estava passando assim, ele contando, né, que ele era solteiro ainda, disse que o cara estava explicando uma pessoa nova convertida, coisa já madura, né, coisa difícil de entender, falando sobre predestinação, e falou, rapaz, está dando feijoada para o rapaz aí? Então, assim, até chegar a feijoada demora um tempo. A gente tem que começar devagarinho. Leite, mingau, papinha e tal, até chegar na feijoada, até chegar aquilo que é doutrina da igreja. Aí você vem para a classe catecúmenos, aí você vem com o pastor. Aí é o pastor que vai te dar o alimento sólido. A gente vai chegar lá e vai... Né, Eliane? Passando lá até no Zoom, né? A Eliane e a Vitória foram excelentes alunas na classe catecúmenos. Fizeram a Vitória pelo Zap e a Eliane pelo Zoom. E então, de parabéns, foram elogiadas no conselho pelas respostas que elas deram. Por quê? Se prepararam, ficaram um tempo na igreja assistindo, cultuando ao Senhor, depois de entraram para a classe catecúmena. Vieram de outra igreja, não são novas convertidas não, vieram de outra igreja. Mas por quê? Aprenderam, viram a doutrina. E aí, ao estudar, puderam responder perguntas difíceis. Mas por quê? Porque tiveram alimento no tempo certo. E assim o crente precisa ser. Concluindo, amados, o sermão hoje o sermão foi demorado, mas é isso. Culto rápido, mas sermão longo, para que a gente possa aproveitar demais a palavra, né? O culto, a palavra é o principal, o culto caminha para a palavra. O meu justo viverá pela fé. Em outras palavras, o justo viverá com fidelidade, de acordo com a sua fé em Deus. Essas duas ênfases completamente, mutuamente, em vez de serem contraditórias,
pois a possibilidade de vivermos pela nossa fé, razão pela qual nós somos considerados justos, nos faz ser fiéis vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ambas se baseiam na fidelidade de Deus ao agir ao nosso favor. Fica claro a partir do contexto e do capítulo seguinte que a ênfase do autor dos Hebreus nessa passagem está na fidelidade. E aí eu quero ensinar uma coisa para a igreja. Não diga, e principalmente evite dizer isso perto de mim, porque eu vou te corrigir. Deus é fiel. Tem muita gente que fala isso, né? Deus é fiel. Está errado, irmãos. Deus não é fiel. Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra. E a sua palavra se cumpre em nossas vidas. Deus não é fiel a mim. Nós é que precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós é que precisamos prestar culto ao Senhor. O Senhor não carece do nosso culto, da nossa adoração. Nós é que precisamos nos achegar perto de Deus. Deus é um ser imutável. A nossa oração não muda o coração de Deus, como pregam por aí. A nossa oração precisa estar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus era o quê? Boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que orar segundo a vontade de Deus. Eu dei um estudo agora sobre a oração do Pai Nosso. Até Cristo, quando pediu que passasse o cálice dele, ele falou assim: mas todavia seja feita a tua vontade. Se até Cristo pediu para o Pai fazer a vontade dele, eu vou querer fazer a minha? Eu preciso ser fiel ao Senhor. E é fiel, irmãos, em tudo. Em tudo. Todas as áreas. Eu preciso ser fiel. Fiel à palavra, fiel aos ensinamentos, fiel em tudo na igreja, ao Senhor. Esta mensagem que os leitores de Hebreus precisam ouvir, é que, por conseguinte, depois de ouvi-la, obedecer, traz paz ao coração. Isto porque, no verso 38, diz: se retroceder nele, compraz a minha alma. Traz paz, traz tranquilidade, traz paciência. Precisamos enfrentar as situações seguindo o exemplo da família Sparfor, que diante de uma tragédia da perda de 4 filhos, se mantiveram firmes acreditando na promessa de Deus.